Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesta oportunidade, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe sua Bíblia, por gentileza, sem perca de tempo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Para quem não me conhece, sou o irmão evangelista Helder Oliveira. Já estive aqui nesta casa, nesta igreja, uma vez, ao qual era aqui, cresceu e está expandindo, o trabalhar de Deus nesta obra. E isto é plausível aos olhos de Deus. Glória ao Senhor. Quero externar meu agradecimento a Deus uma vez mais por me confiar esta ímpar oportunidade de estar trazendo a poderosa palavra de Deus a um povo lindo. Também a pessoa do pastor Valdinei, se não me erro o nome, que Deus possa abençoar de uma maneira poderosa a obra de suas mãos. Minha esposa, minha filha e a cada um dos irmãos que se deslocou da sua casa para chegar até aqui. Eu quero dizer para você que você não vai sair da mesma maneira. Você vai sair diferente, você vai sair com a sua bênção e você vai sair daqui restaurado. Quem achou a palavra de Deus? Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que estejam assistindo a esta live. E por intermédio desta palavra, Deus possa, de uma maneira poderosa, visitar você, sua casa, a sua família e todas as áreas da sua vida. A palavra tem por título a epígrafe do texto, deixa eu aproximar mais, o cego de Jericó, Bartimeu. Quem conhece? Glória a Deus. Diz assim: depois chegaram a Jericó. E ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava ele assentado junto ao caminho, mendigando. Este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo... Quem conhece? Quem está acompanhando? Aleluia. Começou a clamar, dizendo... Glória a Deus. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, deu um salto, levantou-se e foi a Jesus. E Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, quero eu retornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo... Podeis tomar seu assento. Esta é uma palavra de perseverança. Perseverança significa perseverar, esperar que um dia o seu quadro irá ser restaurado. Aqui estamos diante de uma palavra poderosa, uma palavra edificante de um homem por nome Bartimeu. Aleluia. Bar significa filho, e Timeu porque ele era filho de Timeu. Esse homem, ele tinha uma rotina todos os dias da sua vida. A minha retaguarda me escuta? Glória a Deus. Todos os dias este homem tinha uma rotina. A sua rotina era mendigar.
pedir, se humilhar, passar aquele constrangimento, porque aquele homem, ele era deficiente visual, aquele homem não possuía a sua visão. No último versículo deste capítulo de número 10, a palavra especialmente dita por Jesus diz, e disse, vai, a tua fé te salvou. Eu me lembro também, usando este exemplo e esta mesma palavra que Jesus dissera ao cego, eu me lembro da mulher com o fluxo de sangue, que ela ultrapassou todos os obstáculos para encontrar uma cura, a cura que nem o médico pôde lhe dar, a cura que nem os seus bens puderam lhe conceder, mas a cura que estava em Jesus. Quando esta mulher tocou em Jesus, vemos que foi a mesma palavra que foi liberada: vai, a tua fé te salvou. E entendendo esta palavra, aleluias, eu contemplo Deus nos ensinando a sermos ganhadores de almas, de vidas e evangelistas para aqueles que não são evangélicos, para aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor. Porque a palavra vai, a tua fé te salvou, ela significa que você contribuiu para que algo na tua vida fosse transformado. Jesus, ele não pegou o mérito 100% para si. Quem está me entendendo? Jesus, ele disse, vai, porque a tua fé te salvou. E o que é fé? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita. É muito óbvio, lógico, eu acreditar neste copo com água aqui na minha frente. Por quê? Porque está totalmente físico e nele eu posso pegar e eu posso beber. Mas é difícil eu acreditar numa água espiritual, num pão da vida espiritual, que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Obviamente, quando Jesus diz pão, logicamente a gente já pode imaginar no pão do trigo. Só que Jesus, ele disse que a comida que ele tem nos a enviar é realizar a boa obra do Pai e fazer a vontade dele. João 4:34. E Jesus, ele diz, eu estou à porta e bato. Se você escutar a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Agora basta nós escutar a voz de Deus. Jesus, ele havia entrado naquela cidade. Jesus, ele estava saindo daquela cidade. Mas ao perceber que era Jesus, o próprio Cristo, que estava passando pelaquela redondeza, aquele homem que todos os dias mendigava, aquele homem que todos os dias se humilhava na beira do caminho, e muitos passavam por ele, muitos olhavam para ele e diziam, é mais um cego, é mais um homem deficiente, é mais um homem que não tem nenhum auxílio, porque naqueles dias, épocas e tempos, outroras, pessoas que nasciam dependentes ou portadoras de deficiência física, qualquer que sejam elas eram totalmente excluídas da sociedade. Coisas que nós não vemos hoje, neste século ao qual nós vivemos. Por quê? Porque se alguma pessoa nascer portadora de qualquer deficiência física, temos o governo para ampará-las, para liberar um auxílio, uma aposentadoria ou qualquer ajuda necessária, né? Naqueles tempos era diferente. Pessoas assim eram totalmente excluídas, não tinham nenhuma chance de vida, muito menos de trabalho. Elas eram totalmente rejeitadas, elas eram totalmente esnobadas. E naquele momento, o cego de Jericó,
Ele pergunta quem é que está passando. Ele vai se informar o que está acontecendo. Por que aquele alvoroço? Por que aquela multidão naquele momento estava a passar? E alguém vai dizer, como alguém disse para a mulher do fluxo de sangue, entenda bem que como as pessoas vão aceitar ao Senhor nosso Deus se não tem quem pregue? Entenda bem que como alguém vai sair da rua de prostituição se não tem quem vai lá evangelizar os prostitutos? Para aceitar a Jesus é necessário uma boca física na terra. É necessário braços físicos na terra. Deus não tem braços, bocas, pés, corpos físicos. Ele tem eu e você. Ele tem a igreja que ele deixou. E ali naquele momento o homem, ele vai saber que era Jesus que passara ali naquele lugar. Automaticamente, quando ele se liga que é Jesus que está passando, ele vai tentar uma estratégia. E qual é? Ele não enxergava, mas ele sabia falar. Então ele gritou, ele clamou em alto bom som: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Para ele seria impossível Jesus ouvir a voz dele mediante a tantas pessoas que ali estavam, porque a palavra diz que uma multidão seguia Jesus. E dentro de uma multidão existem barulhos. Nós, o povo de Deus, somos conhecidos por barulhentos, pelo povo que faz barulho, pelo povo que clama em alta voz. Entenda bem que naquele momento o cego de Jericó, pelo nome que ele foi ali designado, ele tentou uma estratégia. A primeira vez: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ninguém ouviu, a não ser as pessoas próximas dele, que disseram: cala-te, ele não vai te ouvir, não importa a tua situação, cala-te. Mas ele não tomou aquela opinião, aleluia, para a sua vida. Ele continuou pela segunda vez a clamar, agora em alto bom som, mais alto: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E Jesus ainda não tinha parado a sua caminhada. Jesus ainda caminhando, Jesus ainda andando, e a multidão seguindo a Jesus. Pela terceira vez o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. Entenda bem que eu imagino a vida deste homem, uma vida totalmente desprezível, uma vida totalmente humilhante, uma vida sem perspectiva de vida, sem nenhuma alegria. Aquele homem só tinha um único objetivo: mendigar todos os dias. E pela terceira vez que aquele homem gritava em alto bom som: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a palavra diz que Jesus parou. E parando Jesus, entenda bem que Jesus, ele vai se dirigir à pessoa mais próxima dele e vai falar: vai lá, chame-o até aqui. E entenda bem que naquele momento aquele cego estava sendo uma vergonha, aquele cego estava sendo inconveniente, aquele cego estava gritando, aquele cego estava conturbando pessoas pelas suas vestimentas, pelo seu mau cheiro, e acreditando cego que Jesus iria escutá-lo. Mas entenda bem que naquele momento o cego acreditava plenamente que Jesus poderia mudar o seu quadro de vida. Mas a multidão não acreditava. Agora está indo em direção ao cego a mesma multidão, as mesmas pessoas que pediram, que ordenaram, que falaram para o cego calar a sua boca. Agora entenda bem que naquele momento pessoas vão chegar até o cego e vai dizer a ele: ei, levanta-te. Entenda bem que a primeira reação daquele homem é levantar. Ele estava sentado na beira do caminho. Ele estava na expectativa
de que Jesus o chamasse. E a sua vez chegou. O homem, levantando-se, ouviu claramente a pessoa dizendo: o mestre te chama. O mestre, a pessoa se referia a Jesus, Jesus Cristo, o homem 100% Deus, 100% homem, que esteve no meio de nós e não se formou em nenhuma área teológica, aleluia, na terra, mas mesmo assim ele foi chamado de mestre, mas mesmo assim ele teve todo o conceito de mestre. Por quê? Porque o seu testemunho ia à frente dele. Antes de Jesus chegar, o seu testemunho chegava. Antes de Jesus pisar na cidade, o nome dele já estava lá. E quando Jesus chegava, maravilhas aconteciam. Glória a Deus. E naquele momento o homem lança de si a sua capa e vai em direção a Jesus, guiado pelas pessoas que outrora mandou ele se calar. Quando Jesus se depara com aquele cego, automaticamente Jesus Cristo, ele vê que ele tem um problema visível aos olhos humanos, que ele era cego. Jesus sabia o que aquele homem queria, mas mesmo assim Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Entenda bem que naquele momento o homem cego, o homem portador de uma deficiência visual, ele não estava de frente a uma autoridade terrena. Eu quero dizer que ele não estava de frente ao vereador, ao deputado, ao senador, ao presidente. Ele estava de frente a Jesus de Nazaré. E naquele momento, ele sem arrodeio, ele sem conversas, porque ele poderia sim elaborar um texto, elaborar sim um testemunho, para lhe falar a Jesus: Senhor, eu sou um cego que todos os dias estou à beira do caminho, pessoas passam por mim, pessoas me maltratam, e agora, sabendo que o Senhor estava passando aqui, eu gritei, e pessoas lá atrás, atribulados, me mandaram calar a boca, mas mesmo assim eu gritei, porque eu acreditei que o Senhor e eu. Ele não disse isso. Ele poderia elaborar todo um contexto para apresentar-se perante a Deus, perante a Jesus naquele momento. Mas a resposta daquele homem foi direta. Aquela resposta impactou Jesus. Por quê? Porque um certo dia, aleluia, no tanque de Betesda, um homem que há 38 anos padecia sobre uma deficiência física também, Jesus foi pertinho dele e perguntou: queres tu ficar são? Ele falou: não tem quem me carregue, não tem quem me leve. Ou seja, ele inventou desculpas, elaborou arrodeios e não respondeu a pergunta exata que Jesus havia dito. Mas aquele homem, Bartimeu, ele foi direto no ponto: eu quero ver. Qual era a necessidade dele? A vista. Por que aquele homem não trabalhava? Porque ele era cego, e a única expectativa dele era mendigar. E Jesus, ele se agradou da resposta direta daquele homem. E naquele momento Jesus disse: então que seja feita a tua vontade, que você veja. E a partir daquele momento este homem viu, e a palavra diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. E é isso que tem, aleluia, agradado o coração de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas são transformadas por Deus e seguem a Jesus pelo caminho. E Jesus, ele se agrada disso. Por quê? Porque dentre 10 pessoas, aleluia, uma voltou para agradecer. As 9 foram embora, se esqueceram das benevolências, se esqueceram das magnitudes, se esqueceram das graças que Jesus derramou em vossas vidas. Mas dentre 10 pessoas, uma delas voltou. E isto é primordial, porque vemos aí a consideração, aleluia, do que Deus faz na vida do povo. E nós estamos aqui como um homem, uma mulher, pessoas transformadas,
pessoas reedificadas, pessoas que outrora tiveram vidas, aleluia, que desagradaram a Deus, mas hoje estão nos caminhos do Senhor e seguem retos estatutos do Senhor nosso Deus, fazendo a vontade dele e proclamando a mensagem da cruz. Aleluia, Jesus. E este homem, aleluia, ele vai nos ensinar a ser perseverante, porque mediante a vida que ele estava vivendo, ele podia ter desistido, ele podia ter recuado, ele podia ter feito várias coisas em sua vida, mas ele não fez. Ele agarrou firme a única oportunidade que ele viu. A Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem mendigava, se humilhava perante aquele lugar, mas a Bíblia nos diz que a vida dele era totalmente desprezível, a vida dele era humilhante, a vida dele era horrível, mas um dia ele encontrou Jesus de Nazaré, e ele ali usou a sua estratégia, ele usou a sua voz. E eu quero dizer para você nesta noite, que a nossa voz, ela faz muita diferença. O nosso glória, o nosso aleluia, ele faz uma reviravolta no mundo espiritual. Em Romanos capítulo 4, no versículo de número 20, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer ao nosso patriarca Abraão, ao nosso pai da fé, que Abraão, ele não foi, aleluia, ele não duvidou das promessas de Deus lançadas em suas vidas, não, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, a cada momento que Abraão passava por adversidade, ele glorificava a Deus. A cada momento que Abraão passava por necessidades, ele glorificava a Deus. E a fé de Abraão era restabelecida, a fé daquele homem era fortificada, porque a palavra diz que a fé dele foi fortificada, ele dando glória a Deus. Então o teu glória não vai fortalecer a minha fé, o teu glória não vai fortalecer a minha vida, o teu glória, ele vai fortalecer as tuas forças, para que no meio das tempestades que você esteja passando, você venha encontrar forças para segurar em algo que se chama Jesus, para segurar em algo que se chama Deus, para você não ir, aleluia, com o vento, porque o vento ele bate forte, e o vento que eu falo não é este, desta hélice, que quando eu cheguei eu pensei que era de um helicóptero, mas não é. O vento que eu falo é o vento da vida. Este vento é maravilhoso que está batendo na gente, de lá da esquina bate aqui, é muito gostoso o vento, mas o vento da vida, ele derruba muitas pessoas. O vento da vida, ele é forte, e quem não tiver cravado, e quem não tiver fixado nas palavras do Senhor nosso Deus, ele vai embora. Por quê? Porque Jesus, ele fez esse convite: quem quiser vir após mim, venha, negue-se cada um a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Entendemos bem que diante a esta mensagem, a esta palavra, temos um convite de Jesus para segui-lo. Jesus não obriga ninguém a estar aqui nesta igreja. Jesus não obriga ninguém a estar aqui com o pastor. Jesus, ele lhe faz um convite. Você tem que vir por livre e espontânea vontade. Você tem que vir por amor. Vinde a mim todos, sem acepção de pessoas. Quando Jesus diz todos, é todos. É os homossexuais, travestis, lésbicas, assassinos, estupradores. Todos, desde que renunciem a si mesmo. Tomem sobre si a sua cruz e sigam. Se desfaçam do velho homem. Se desfaçam da velha criatura. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós, aleluia, nos deparamos, glória a Deus, com uma nova caminhada. Eu e você, como aceitamos a Jesus, nós temos um compromisso
compromisso com Deus. E muitas das vezes pessoas, eles têm feito de qualquer maneira, têm entrado na casa de qualquer forma, sem entender os preceitos de Deus. Eu quero dizer nesta mensagem que a palavra do Senhor, ela é para qualquer um. A palavra do Senhor, ela é para qualquer um que queira renunciar à sua vida pecaminosa. Não podemos amassagear o ego, não podemos, aleluia, falar com outras maneiras aquilo que Jesus nos ensinou. Que em uma noite alguém muito poderoso foi procurar Jesus, e esse homem, eu digo poderoso, na terra, que ele era Nicodemos, um homem príncipe formado, doutor, um homem que tinha toda a autoridade, um homem que era príncipe ali naquele lugar, um homem que tinha toda a sabedoria. Naquele momento ele foi perguntar a Jesus: o que eu devo fazer para herdar o céu, para morar no céu? Jesus, sem pano de fundo e filtro nenhum, ele disse: tu tem que nascer de novo. Aleluia. E eu vejo muitas pessoas encontrando palavras, encontrando pretextos, contexto, para enfeitar um evangelho que Jesus disse: tem que nascer de novo. É claro, infelizmente, tem que nascer de novo. Muitas das vezes a pessoa vai dizer: eu nasci assim. Por isso que Jesus diz: você tem que nascer de novo. E quando a pessoa nasce de novo, ela toma ali um objetivo com Deus, de caminhar com Jesus, de estar lado a lado com Jesus, todos os dias de sua vida. E em muitos momentos vai ser difícil, porque ser evangélico, ser cristão, estar continuamente na presença de Deus, não é fácil. Ainda mais nesses dias que estamos vivendo hoje, em que o sistema tem contra-atacado de uma forma brutal a igreja de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, que os teus filhos são herança de Deus. Eu quero dizer que a tua casa, ela é utensílio do Senhor. E o diabo, ele não tem se agradado disso. Eu quero dizer que mediante a este texto ao qual li aqui do cego Bartimeu, em uma vida desprezível, eu quero trazer o contexto, vidas de pessoas que vivem a mesma vida deste homem, e que ainda não tomaram uma posição, uma decisão de verdadeiramente encontrar a Jesus. Mas a partir do momento em que esta pessoa se colocar na posição, gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, Jesus vai parar e Jesus vai mandar te chamar. E eu quero dizer que o sistema, ele tem contra-atacado as famílias do Senhor nosso Deus. Quem sabe que nós estamos numa guerra? Quem sabe, levanta a mão, que nós estamos numa guerra. Eu e você estamos numa guerra aqui nesta varanda, aqui nesta igreja, aqui neste lugar. E como quem entende de guerra, quem vai para a guerra tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode ser golpeado por uma .40, por uma R15, enfim, ele pode ser almejado, ele pode levar um tiro e ele pode morrer. E quando a pessoa morre, com ela morrem todas as coisas, e não há mais esperança para nada. E eu quero dizer que nesta guerra, estamos no meio desta guerra. A peleja, ela é de Deus, a guerra, ela é do Senhor. Mas o diabo, ele tem contra-atacado as famílias de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele já é vencido, ele já é um ser derrotado. Porém, ele quer contra-atacar Deus, entristecendo o coração do Senhor. E como ele faz isso? Mudando a natureza de Deus, pegando a natureza verdadeira que Deus criou e distorcendo a sua verdade, fazendo elas acreditar que elas não são a verdadeira imagem que Deus criou. Eu quero dizer para você que tem seus filhos, eu quero dizer para você que tem seus irmãos,
que tem parentes, crianças, adolescentes, jovens, eu quero dizer, profetiza sobre a vida deles. Você é do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existe um sistema, não somente no Brasil, mas em todo o globo terrestre, por nome LGBTQIA+, que é um sistema que tem crescido de uma forma terrível e tem adentrado dentro das casas das pessoas. E eu digo isto convicto do que eu estou falando. Eu digo isto sabiamente do que eu estou me referindo. Pessoas querem fazer você acreditar de que homens nascem mulheres, mulheres nascem homens, e Deus erra no que Ele faz. Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, são três pessoas distintas, que trabalham de formas diferentes, porém são três pessoas iguais, e se tornam uma única só pessoa. Em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, a palavra poderosa vai ser referida ao profeta dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísse de dentro da tua madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por... Quem conhece? Por... Diga mais alto um pouquinho. Por... Profeta. Deus enviou alguém travesti ao mundo? Pode dizer, irmãos. Vai para o YouTube. Deus enviou alguém travesti ao mundo? Deus enviou alguém ladrão ao mundo? Deus enviou alguém assassino ao mundo? Deus enviou quem? Profetas. Deus enviou homens e mulheres semelhantes à imagem de Deus. Mas o diabo, como ele é um ser que ele é procriador, ele trabalha naquilo que já foi criado, ele tenta conturbar, distorcer a verdadeira natureza de Deus. E dentre isso, muitas pessoas têm caído nas ciladas do diabo. Muitas pessoas têm ido aos caminhos tortuosos. Eu quero dizer que um dia eu fui um cego Bartimeu. Eu quero dizer que um dia eu estive à beira do caminho, mas não mendigando. Eu estava me prostituindo. Deus, Ele me arrancou das esquinas de prostituição, das avenidas de São Paulo, Goiânia, entre outros estados do Brasil, e me colocou dentro de igrejas para pregar a palavra de Deus e falar que ainda Deus liberta o gay, Deus liberta o travesti, Deus liberta a lésbica. Sabe por quê? Porque não é doença. Não é doença, porque se fosse doença, existiria um remédio. Mas como não é doença, existe um sangue carmesim que pode ser usado para a libertação daquelas pessoas que verdadeiramente querem ser libertas. São poucas pessoas que pregam contra este sistema. E nós temos um canal na plataforma digital YouTube, ao qual nós contra-atacamos a ideologia de gênero. Nós contra-atacamos o pensamento, a ideologia, não as pessoas. E eu costumo dizer que há diferença entre a ideologia e as pessoas. As pessoas são seres humanos que pulsam dentro de si um coração. E aonde há coração há vida, aonde há sangue há vida, e temos que amar estas pessoas. E a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro amor de Jesus, é arrependam-se. Aleluia! O verdadeiro evangelho é arrependam-se. A verdade, ela confronta. A verdade, ela confronta a pessoa. Se a palavra de Deus não confrontar, não é palavra.
Você tem que averiguar a palavra que você está pregando. Eu conheço lésbicas que eu conhecia, que depois que eu comecei a pregar de uma forma clara e objetiva, pararam de falar comigo. Por quê? Porque a verdade contra-ataca a ideologia que ela vive. E ela sabe que não é de Deus. Todos nós sabemos que existe um Deus no céu. Até o ateu acredita. Por quê? Porque o ateu diz que se Deus existisse de uma forma objetiva, não existia pessoas passando fome, pessoas morrendo. Todos nós sabemos que existe um Deus. E nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, passamos a ser filhos. E como filhos, nós temos direito. E eu estou aqui pregando esta palavra para você, para dizer: não deixe esse sistema entrar na sua casa. Não deixe o diabo entrar com pés de veludos dentro da sua casa. Por intermédio de brinquedos, por intermédio de objetos. O diabo, ele não vai se materializar dizendo: oi, eu sou o diabo e eu quero entrar na sua casa. Você vai me permitir? Obviamente não. Quem vai deixar o diabo materializado entrar em sua casa? Mas o sistema, ele tem criado estratégias para adentrar igrejas, para adentrar templos, para adentrar casas. E o sistema, ele tem crescido. Mas também tem crescido o povo de Deus. Todos os dias gays se arrependem. Todos os dias lésbicas aceitam a Jesus. Todos os dias mães de gays, travestis, entram em contato comigo, com a minha esposa, para pedir oração, porque não aguentam mais. São mães aquebrantadas, são mães que sofrem por ver os seus filhos prostituindo, por ver os seus filhos no pecado, por ver os seus filhos no erro. Mas eu quero dizer que um dia eu combati ao favor da ideologia de gênero. Um dia, em várias paradas GLS, eu estava em cima de trio elétricos, seminu, sem roupa alguma, com a bandeira que se determina a sigla LGBT. E ali naquele momento eu estava que nem o cego Bartimeu, mendigando à beira do caminho. Mendigando à beira do caminho. E houve um momento em que Deus se revelou claramente na minha vida. E eu ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor falou comigo: eu não estou contente com as tuas atitudes. E eu inclinei os meus olhos e eu atentei a minha vida ao Senhor nosso Deus. Eu já estava em Goiânia 2 anos e 4 meses em uma situação horrível, dentro de um presídio no estado de Goiás. Minha mãe estava em Porto Velho, minha família em Porto Velho, e os meus amigos que eu tinha, no momento em que eu estava oferecendo algo a eles, me abandonaram. Lucas 15 vai se referir sobre a mensagem do filho pródigo. O filho que pegou a sua parte, o filho que gastou a sua herança, e o filho que se arrependeu, porque ele estava numa situação desprezível. Versículo de número 17. Até os funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um de seus funcionários. Esse mesmo sentimento veio no meu coração. E a partir daquele momento eu tomei convicção de que existia um Deus que era poderoso. Porque os deuses, entidades da Umbanda e Quimbanda que eu servia no mundo da magia negra não puderam me tirar daquele presídio. Então, diante daquele fato, eu tomei a convicção de que todos eles eram fracos. E eu desafiei a Jesus Cristo. Desafiei com essas palavras: eu quero ver se Jesus Cristo, o Deus dos crentes, ao qual vem aqui dentro e prega, e fala, e liberta, e profetiza, eu quero ver se esse Jesus é o cara
para me tirar de dentro dessa penitenciária. Condenado a 14 anos, 4 meses e 7 dias, na lei de 2/5, 6 meses e meio no tempo a cada um ano, passando a ficar 8 anos no fechado, a minha condena todas caíram. Com 2 anos e 4 meses, Deus falou comigo. Eu tomei a minha decisão, levantei para Jesus, aceitei a Jesus, cortei meu cabelo muito grande. Tem muitas pessoas que falam que, muitas das vezes, pessoas querem se vangloriar, essa é a palavra certa, com testemunhos. Eu sou diferente. O testemunho maior é de Deus, Jesus, que desceu do céu, morreu por mim e por você, para que hoje eu e você estivéssemos aqui neste culto, né? É o testemunho maior de todo a terra, de todo o céu. Mas o testemunho do homem, ele serve para retificar, para estabelecer, para de uma certa forma dar esperança a pessoas que estão passando por momentos similares ao qual um dia nós passamos. Aleluias. E eu quero dizer que lá dentro daquele presídio, eu escutei a voz de Deus. Eu levantei para Jesus e eu fui ter com ele. E Jesus me perguntou: o que queres que eu te faça? E eu falei: Deus, me liberta desta minha vida, me liberta deste meu mundo. Porque uma coisa que eu digo claramente no canal no YouTube, é que a maior dificuldade que eu, Helder Oliveira, tive na minha vida, não foi a dificuldade da sexualidade no mundo, não foi a dificuldade de se transvestir, não, foi a dificuldade financeira, porque todo dia eu tinha dinheiro, e era muito dinheiro, queria dinheiro, era só ir pra rua, conseguia dinheiro, e não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Então assim, para me libertar do financeiro, de uma noite para o dia, ou de meses, foi difícil, porque ainda sozinho eu questiono com a minha esposa, eu falava para minha esposa, foi Deus, porque quando eu cheguei de Goiânia a Porto Velho, ali naquele momento conturbado, após uma semana minha mãe falecer, não sabia o que eu estava fazendo, retornando para o estado de Rondônia, mas eu estava vindo, e hoje eu tenho convicção de que o Espírito Santo, ele é o causador de fazer coisas que eu e você não quer fazer, pensando nós que fizemos porque nós quis. Só que o Espírito Santo, ele trabalha bem no que ele faz. Cheguei a Porto Velho, recém-convertido, novo convertido, aceitei Jesus na cadeia, cheguei em casa com 50 gramas de maconha, usuário desde os 10 anos, tudo é droga, não existe erva, não existe calmante, é tudo droga. Para os jovens que pensam que maconha não é droga, é tudo droga. Aleluias. E nem a minha mãe conseguiu mudar a minha forma de pensar. Mas um dia, abrindo eu a minha geladeira vazia, ainda solteiro, sozinho na minha casa em Porto Velho, já congregando, pregando a palavra de Deus, eu levantei o olho para o céu e eu falei: Deus, é assim que o Senhor retribui os teus filhos? Com a geladeira vazia? Eu não tenho o que comer. Eu não tenho, Senhor, o que comer. Naquele mesmo momento, eu não queria voltar para o mundo, mas eu questionei Deus. Falei: poxa, Senhor, no mundo eu tinha milhares. No mundo eu queria comer, eu comia o que eu queria. Eu saía para onde eu queria. E eu saía com quem eu queria. E aqui eu tenho que viver isto. Não se passa muitas horas, bate a minha porta. E uma irmã, ela me presenteia, me abençoa com uma cesta básica. E ela olha no meu olho e fala: Bianci, olha, Deus me mandou vir aqui agora, neste momento, falar. Nunca mais questione a minha pessoa. Nunca mais questione a mim. Porque se eu te tirei da prostituição, se eu te tirei daquela vida que você vivia com estas palavras, e eu fui ajoelhando, caindo no chão e recebendo de Deus: eu sou fiel para te sustentar.
E não vai faltar o pão na tua casa. Não vai faltar o vestir no teu corpo. E não vai faltar as sandálias nos teus pés. Esta mulher me deu uma oferta e ela virou as costas e foi embora. Aleluia, Jesus. E eu fiquei gratificado. Por quê? Porque todos os dias eu vejo Deus ser na minha vida. Aleluia. Todos os dias. E Deus, Ele mudou por completo o quadro da minha história. Hoje eu tenho uma esposa. Hoje eu tenho a nossa filha. Hoje nós temos um ministério de pregação, de louvor. E um ministério que a gente ganha gays, travestis e drogados. Nós vamos em busca daquelas pessoas que igrejas não estão preparadas para receber. E isso é um fato verídico, que muitas igrejas não estão preparadas para receber gays, travestis e lésbicas. Imagina um travesti chegando aqui agora, de salto alto, vestido, argola. Quantos de nós levantaremos e iremos abraçar ele? Ele já vive uma vida brutal lá na rua. A vida dele é uma vida turbulenta, é uma vida, como se diz no ditado popular, bagulho doido. Ele sabe que ele vai sair da casa dele, mas ele não sabe que ele vai retornar. E a palavra ela tem que ser reta, porque foi dito aqui que a palavra ela não volta vazia. A palavra ela vai. E aquele Deus, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele vai dar o crescimento. E eu quero dizer para você, não desista de suas orações, porque Deus Ele é fiel. Hoje, graças a Deus, a minha ficha criminal ela foi apagada, não tenho nem vestígios, nem passagem. Já dei entrada até o meu passaporte para tirar, né? E não tem passagem. Deus nos tirou da homossexualidade, da marginalidade, do crime, para dizer que Jesus Ele salva, cura e liberta, para resgatar pessoas que estão naquela mesma vida. Lá em Porto Velho tem uma avenida por nome Rio Madeira, e ali ficam travestis, homens vestidos de mulher. E sempre quando a gente pode, a gente vai lá, fala do amor de Deus, eu chamo. Até quando você vai ficar aí, sendo enganado pelo diabo? Até quando você vai insistir neste erro? E eles ouvem, eles choram, mas eles não têm força. Mas eu digo, homem nenhum vai poder tirar você daí. Pastor nenhum vai poder tirar você daí, a não ser você mesmo. Lucas capítulo 17 e 18. Levanta daí, se arrepende e vai ter com teu pai. Peça perdão. Não se preocupe se o irmão ficar irado na porta, porque acontece. Aconteceu, o irmão ficou com raiva, o irmão não gostou, mas o problema é dele, porque a maior autoridade que tem dentro da igreja é do pai, é de Deus. E o pai não recebeu o filho pródigo com castigo, com bronca, não. Ele recebeu chamando um de seus funcionários. Corre aqui, vá buscar depressa, roupas depressa. É para agora, roupas novas, sandálias novas. E coloca o anel no dedo dele. É o pai dizendo que o lugar dele de filho estava intacto. Aleluia, meu Deus. Eu quero dizer que antes de nós virmos para cá ontem, glória a Deus, ontem nós viemos para cá, nós compramos a nossa passagem para 1h da manhã. E nós fomos meia-noite, arrumamos nossas coisas. Quando deu 00:09, 00:30, nós começamos a chamar o Uber. E o Uber não ia, e procurava aplicativo e não achava motorista, e faltava 10 minutos. Eu falei, meu bem, vamos perder o ônibus. E não vamos, e vamos, e não vamos. Eu fui para fora. Eu falei, o primeiro carro que passar aqui na rua, eu vou chamar o vizinho, eu vou pedir para me levar na rodoviária. Senhor, 10 minutos faltando. E 1h o ônibus embarcava aqui para Guajará. E naquele momento vem um carro, e eu corro lá no carro, bato na porta da minha vizinha, falo, vizinha, me socorre. Ela falou, o que foi, meu filho? Estão passando mal? Eu falei, não. Eu tenho que ir para Guajará e nenhum aplicativo está me atendendo e só você agora pode me ajudar. Ela falou, entra aí.
E ela fez um piloto de fuga mesmo, que nós chegamos lá 1h01. Já estava quase fechando a porta. Essa daqui, a minha esposa, já chegou com os nossos documentos e já embarcamos. Quando algo tem que ser de Deus, o diabo ele tenta colocar os seus contratempos, mas sempre se realiza. E nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, pregando a boa palavra de Deus. Não cobrei, não cobro e jamais cobrarei, porque Deus sabe o que eu tenho com Ele. Eu fiz um voto com Deus, porque pode passar o tempo que for, mas eu sei da onde Deus me tirou. E um dia eu fui um prostituto, um dia eu cobrei, mas hoje eu não sou prostituto. Hoje eu sou pregador da palavra de Deus. E não se cobra para pregar. Mas se estiver aqui no nosso meio alguém que queira ofertar de forma voluntária na minha vida, na vida da minha esposa e da minha filha, nós estamos aqui de braços abertos para orar por você e para interceder pela tua família. E eu quero dizer que até o término deste ano, eu tenho de fazer uma cirurgia para retirar quase 5 litros de silicone industrial, que eu coloquei na região do tórax e na região das nádegas, como diz o nosso amigo Laércio, né? Glória a Deus, sentia falta dele hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. E esta cirurgia, ela é cara. Vamos fazer em Brasília. Estamos tentando pelo SUS, mas se não conseguirmos, vamos pelo particular. E quanto é que é? 60 mil reais. Fora as passagens, fora os exames e fora remédios. Então eu tenho que tirar este silicone do meu corpo. E eu conto com você. Se você quiser ajudar a minha vida, sinta-se à vontade. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. E eu quero fazer uma oração final antes de entregar o microfone a quem lhe é devido. Entenda bem que só veio aqui quem precisa de algo, sim ou não? Só veio aqui quem precisa de algo da parte de Deus. Quem não precisa ficou em casa, assistindo Netflix, nesse frio, seriado. Agora tem o tal do Home Six, né? Que tem aí abalado as plataformas digitais e está em primeiro lugar, propagando uma mensagem satânica aos nossos filhos, né? Propagando uma mensagem subliminar aos filhos de Deus, né? Para quem não entende, pensa que é somente um filme, uma série, se diverte, e batatinha frita 1, 2, 3, mas é algo muito sério, é algo muito sério mesmo, né? Que tem adentrado as nossas casas aí por intermédio desses conteúdos, né? E como eu disse, o diabo ele jamais vai se transfigurar, né? Vai se materializar em sua própria personalidade para adentrar a nossa casa, não. Mas ele vai adentrar por intermédio desses programas. Glória a Deus. Ainda bem que você não disse glória a Deus. Tem que dizer queima em nome de Jesus todos esses conteúdos e propagandas que querem propagar as maldições para a nossa casa. Eu quero dizer para você que tem a sua vida, aleluia, mediante adversidades, tribulações e dificuldades, tem passado por momentos difíceis, tem parentes na homossexualidade, no lesbianismo, no tráfico, conhece pessoas que caminham esta vida e que você de várias maneiras já falou de Jesus, mas muitas das vezes pessoas já até deixou de falar de você por conta disso, porque é bíblico que nós seríamos odiados por causa da palavra de Deus. Estamos no caminho certo. Mas hoje você vai para a sua casa crendo que Deus é o Deus da libertação. Você conheceu um jovem hoje de 27 anos que conseguiu sair da homossexualidade, que conseguiu encontrar força às mãos do Senhor. E para essas pessoas que vivem esta vida não é impossível. Se você tem um parentesco, se você tem um familiar, se você tem um amigo que passa por essa situação, não desista. Ore por ela, ame ela, o amor transforma. Muitas das vezes essas pessoas querem ser amadas, querem ser abraçadas, querem ser ouvidas. E você é a boca de Deus, você é o ouvido de Deus, e você é os braços de Deus.
estenda suas mãos para cá. Já quero incluir o meu irmão Laércio. Ele está enfermo em sua casa, juntamente com a sua filha. Está passando um mal-estar. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vamos apresentar este grande homem de Deus, missionário, às mãos do Senhor. E que agora, neste momento, ele possa ser lá tocado pela mão do Senhor, porque eu creio em um Deus que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Está aqui, está lá, está em todos os lugares. Deus é Deus de fazer maravilhas e prodígios. Pai querido e Pai amado, e no nome de Jesus, eu quero encerrar agora com esta oração. Uma vez mais eu digo que oração nunca é demais e sempre é bem-vinda. Pai, aqui eu oro pelos teus filhos aqui neste lugar. A cada um aqui toma em tuas mãos, do mais velho ao menor, da criança ao ancião. Pai, em nome de Jesus, o fio de cabelo à planta de seus pés, que o Senhor venha estar tomando agora primazia, Pai, de tocar a sua mão, Senhor, e restituir a vida destas pessoas, repreender a tristeza, as mágoas, as decepções e traumas da vida, Pai, as adversidades, as turbulências, as dificuldades, Senhor Jesus, que tem se alojado dentro da casa dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que estamos vivendo situações difíceis e adversas, mas também sabemos que estamos vivendo essas situações contigo. Então contigo é melhor, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não nos deixa desamparado. O Senhor está conosco para nos ajudar, para nos salvar e para nos restituir tudo aquilo que nos foi tirado, que nos foi roubado. Pai, sobre a vida das tuas filhas e filhos aqui neste lugar, eu te apresento uma vez mais, em nome de Jesus, o pastor desta igreja, o anjo simbologicamente ao qual o Senhor tem escolhido, separado para apacentar estas vidas, almas, Senhor, aqui neste lugar, juntamente com sua esposa e todo o corpo de obreiro, todos os que o ajudam incompleto, Pai, aos dizimistas, ofertantes e contribuintes que contribuam para com essa obra caminhar, prosperar, em nome de Jesus, Pai. Toda ação maligna, todo laço, todo mal seja repreendido agora, em nome de Jesus, Pai. Eu digo, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja sobre a vida, sobre o casamento, sobre os filhos e sobre a casa dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem orou comigo, diga glória a Deus. Não posso entregar o microfone sem antes perguntar uma pergunta muito importante. Se dentro o nosso meio, diante de nós, entre nós, tem alguém ou alguma pessoa que ainda não é cristã ou cristão, mas que por intermédio desta palavra, com esse testemunho, você se sentiu impulsionado a estar vindo aqui e entregar a sua vida a Deus. Toma primazia, toma toda a liberdade, o pastor estará orando por você. E você será, aleluia, direcionado pela parte do Senhor a caminhar nos caminhos dele. Alguém para Jesus? Alguém que é cristão, já foi batizado, mas por uma decepção ou outra, acontece na vida de pessoas, se afastou, parou, estacionou, não quis mais congregar, não quis mais louvar, não quis mais pregar. Tem alguém para fazer um concerto aqui? Alguém que não é desse ministério, mas se sentiu abraçado, bem recebido. A recepção, ela é fundamental numa igreja, sabia? Quem gosta de ser bem tratado aqui? Eu, quando eu chego numa casa, eu gosto de biscoito, café, pão, manteiga, né? Quem não gosta? Se a pessoa tratar bem, a gente volta, não volta? É assim. Quem foi bem recepcionado aqui nesta igreja, quer unir nesta casa aqui, toma liberdade, vem aqui para frente, o pastor vai estar orando por você. Quero dizer que eu sou grato uma vez mais, louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, que tem me aturado em minha chatice, né? E tem estado comigo todos os dias, mesmo nos dias da dificuldade, mesmo no dia que não tem nada. Porque eu digo uma coisa, irmãos, trabalhar para o homem é diferente do que trabalhar para Deus. O homem, irmão, você ganha uma vez por mês. E olhe lá que o dinheiro não dá para fazer nada, porque tem Energisa, tem a água, e enfim. Mas você trabalhar para Deus, você é surpreendido todos os dias, né? E foi Deus quem pagou as nossas passagens. Deus usou uma irmã lá de São Paulo para pagar as nossas passagens, né? E assim a gente espera de volta, a gente não tem de volta, a gente, né, só veio.
Aí pessoas falam, meu Deus, vocês vivem da fé mesmo. Falei, mas isso é viver por fé. E está em falta, né? Porque hoje pessoas querem pregar somente por cachês, 3 mil, 5 mil, 10 mil, e extorquir a igreja e ir embora. E muitas das vezes a igreja está passando por necessidade. Tem ovelhas que estão passando por necessidades, né? Então eu acho muito mais pegar aqueles 10 mil que você gastou com a oferta, com passagem, com hospedagem, alimentação, comprar tudo de cesta básica e dar para os membros, né? Seria de mais aproveito a fazer, né? Mas assim, cada um com o seu cada um. Quero dizer que eu estou aqui, se alguém quiser nos abençoar, tá bom? Vamos estar na cidade, atendendo agendas e convites. Nossa amada e querida pastora Eva, leve nossas saudações de paz. É uma grande mulher de Deus, nossa amiga em particular. Sempre que a gente está aqui, a gente procura ir lá visitar, de uma certa forma estar com ela, né? Deus tem se agradado da obra das mãos daquela mulher. E eu quero dizer a você, irmãos, em nome de Jesus, não desista, porque Deus, Ele é Deus de libertação. Deus, Ele vai parar, Jesus, Ele vai te chamar e Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Não inventa contexto, não inventa história, não inventa desculpas. Diga o que você está precisando, que Jesus, Ele vai agir nesta tua área, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Pode sentar rapidamente, nós já vamos encerrar o culto. Aleluia. Quero aqui louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Helder, sua esposa. Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua chamada, seu ministério. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Antônio e a toda a banda de adoradores do Rei que estiveram aqui conosco nesta noite. Irmão Antônio não mediu esforços, né? Trouxe toda essa aparelhagem, todo equipamento.